Vida pura. Se há algumas palavras que se encaixam perfeitamente na bela paisagem da Costa Rica, essas são, sem dúvida, pura vida. Os habitantes deste país centro-americano as repetem com frequência para expressar que tudo está bem. Pura vida pode, de fato, se aplicar às diferentes facetas de um país onde a natureza se revela frequentemente com um luxo espetacular, incluindo montanhas cobertas de verde. Vulcões impressionantes, florestas densas, terras baixas com uma flora e fauna únicas e praias virgens. Em resumo, não é nada exagerado dizer que a Costa Rica é nem mais nem menos pura vida. Cerca de 60% da população da Costa Rica, que soma um total de 3,5 milhões de habitantes, se concentra na meseta central, um vale largo e verde da América Central, à sombra dos vulcões, onde se encontra a capital, São José da Costa Rica. Fundada em 1737, é uma cidade cosmopolita, com muita vida nas ruas, onde não sobreviveram muitas amostras da antiga arquitetura colonial. Nas ruas quadriculadas do centro, a atividade é incessante. E as chamadas telefônicas se tornam uma curiosa obsessão nacional, como se a necessidade de se comunicar a todo momento fosse algo compulsivo. As avenidas se sucedem de um modo monótono, enquanto as pessoas as fazem suas, com um vai e vem que encontra no comércio sua máxima justificativa. Se há algo no centro de São José, é sem dúvida uma troca constante. Uma formigação característica das grandes cidades latino-americanas, a meio caminho entre o encanto e o caos. Um dos edifícios mais interessantes de São José é o Teatro Nacional, construído em 1898 pela burguesia da capital. Ao seu redor, em uma ampla zona de pedestres, a cidade vibra ao ritmo da música que toca frequentemente, de um modo quase espontâneo. Longe vão os tempos dos conquistadores, quando a Costa Rica e sua capital viviam com o olhar voltado para a distante Espanha. Hoje em São José, há muitos aspectos que remetem a uma modernidade bem compreendida. Os altos edifícios e os grandes parques são, atualmente, o melhor cartão de visita de uma cidade onde reina um nível de vida bastante superior ao dos países vizinhos. O amor pelo esporte dos josefinos, como são conhecidos os habitantes da capital, pode ser comprovado em qualquer fim de semana no extenso Parque de La Sabana, embora todos concordem que o esporte rei da Costa Rica é o futebol. Se o Parque de La Sabana é o cenário ideal para contemplar os josefinos em suas horas de lazer, o Mercado Central, ou qualquer um dos mercados da cidade, é o lugar para se dirigir e viver o auge do comércio da capital. Como costuma acontecer nos mercados da América Latina, nos de Costa Rica você pode encontrar de tudo em meio a uma constante algazarra. As frutas exóticas, com cores sempre chamativas, competindo com objetos de segunda mão, trastes velhos, máscaras. E tudo o que pode ser comprado e vendido. Obrigado por... As flores encerram o espetáculo do mercado com cores vibrantes que se impõem na retina como a melhor lembrança da capital. A poucos quilômetros de São José está o povoado antigo, um parque onde se misturam diversão e espetáculo histórico.
tolerância para as dificuldades e um desejo de tranquilidade. Fazendo parte do modo de vida costarriquenho, que é uma característica importante Cristóvão Colombo desembarcou em Puerto Limón, na costa caribenha, em 1502, dando o nome de Costa Rica ao país, inspirado pelos numerosos colares de ouro que os índios da região usavam. A Costa Rica alcançou a independência em 1821. Mas o país atual é filho da Constituição de 1949, surgida do impulso do popular presidente Pepe Figueres. Dolmin. Não deve morrer. Um costarriquenho. Um dos pontos mais originais desta Constituição é o que indica que a Costa Rica é um país sem exército, o que a torna uma das mais peculiares da América Latina. E Cartago, fundada em 1563, foi a capital até pouco depois de 1820. A ameaça dos terremotos, que deixaram várias ruínas ilustres, aconselhou a mudança para São José. O centro de Cartago é, claro, Nossa Senhora dos Anjos. A basílica onde a padroeira da Costa Rica, conhecida como La Negrita, é objeto de uma impressionante devoção. A imagem da Virgem foi descoberta em 1635 e é o principal foco de atenção da nova basílica. Muito perto de Cartago, erguendo-se a uma impressionante altura de 3.432 metros, está o vulcão Irazu, o mais alto da Costa Rica. Mesmo sendo um país pequeno com apenas 50.000 quilômetros quadrados, a Costa Rica tem uma orografia difícil, com vários vulcões ativos. Nas terras férteis da encosta do vulcão se impõe um dos elementos mais característicos da Costa Rica. Um verde onipresente justificado pela abundância de água. A vegetação parece estar aqui absolutamente à vontade, sem nada que impeça seu crescimento contínuo, sempre em busca do máximo ponto de verdade. A festa, claro, é outro dos protagonistas destacados da Costa Rica. Qualquer ocasião é boa para sair às ruas exibindo um festival de cores, como na procissão dos boleros, onde as típicas carroças do país, pintadas e decoradas com cores vibrantes, se tornam o inevitável centro das atenções. No Vale de Orosi, a natureza se mostra generosa e se enfeita com um manto de verde. As encostas dos vulcões, para explodir em um espetáculo das plantações que produzem o famoso café da Costa Rica. A Igreja Franciscana de Orosi, construída em 1743, proclama ser a mais antiga do país, com uma preciosa simplicidade de linhas. As crianças, tanto em Orosi como em todas as partes do país, contagiam a alegria de seus gritos e de seus jogos. Em Orosi, claro, o café é o protagonista absoluto. As plantações de café invadem o vale e se espalham pelas encostas. Toda a população vive atenta à colheita. E a colheita do grão se torna um ritual afetuoso que se repete a cada ano. A partir das raízes da planta de café, nasceu na região uma curiosa artesania de esculturas, com uma pretensa rusticidade, que são oferecidas ao viajante como uma lembrança deste vale privilegiado. A entrada no Parque Nacional de Braulio Carrillo impressiona o viajante porque sugere um mundo primitivo, cheio de um verde intenso e entrelaçado e de uma névoa que parece brincar de velar e desvelar a beleza de uma paisagem deslumbrante. O sistema de parques nacionais da Costa Rica, iniciado nos anos 60, é um dos mais avançados da América Latina.
O país tem um total de 34 parques nacionais que cobrem 11% da superfície total do país. Graças a essa decidida vontade de proteção da natureza, despertou-se nos últimos anos a visita do chamado ecoturismo, que busca nas florestas tropicais do país e nos numerosos cursos d'água a conexão com uma natureza espetacular que sugere em algumas partes do país a lembrança de paraísos esquecidos no tempo. Uma vez atravessado o Parque de Braulio Carrillo, o país se abre para as chamadas terras baixas. A selva se retira e cede espaço para as plantações de frutas que se estendem até as costas do Caribe e que mostram o poder que tiveram no passado as grandes empresas fruteiras norte-americanas. Foram essas empresas que colocaram em circulação um velho trem destinado, a princípio, ao transporte de bananas e abacaxis. Agora, restam apenas alguns trechos de trilhos e alguma ponte em ruínas. Caminho da costa se encontra o Parque Nacional de Tortuguero, um sistema de canais, lagoas, igarapés e rios que se estende ao longo da costa caribenha. Com um total de mais de 20 mil quilômetros quadrados, este maravilhoso parque, acessível apenas de barco ou avião, oferece ao viajante a possibilidade de contemplar de perto uma flora e uma fauna muito variadas, nas quais jacarés, tartarugas e crocodilos são objeto de uma atenção especial. Através dos canais, originalmente criados para o transporte de frutas e madeira, o viajante pode entrar na Bafrondosa, que se abre de tempos em tempos, permitindo desfrutar das sensações da natureza pura, que o viajante atual quase desconhece. Boa tarde. Bem-vindo, Lei. Primeiro, bem-vindos ao Moamba Lodge. A viagem de avião até Tortuguero permite admirar a vista de pássaro, a curiosa trama de florestas e canais, de selva e água que o parque oferece. Tudo parece estar em seu lugar em Tortuguero, em uma admirável harmonia que reúne verde e água em um tabuleiro perfeito. Amanhece em Tortuguero. As excursões de barco nos canais de Tortuguero oferecem a possibilidade de se perder em um labirinto de canais onde, cedo ou tarde, acaba surgindo a surpresa de uma vida selvagem que não parece se assustar com nada. Enquanto as canoas abrem caminho pelos canais, o muro verde da selva se ergue de ambos os lados, como se fosse o pano de fundo de uma natureza que, por sorte, tem a delicadeza de se abrir para mostrar seus segredos. Há mais de 300 espécies de aves em Tortuguero, além de 160 espécies de anfíbios e répteis. A visão dessa rica vida animal se complementa com a variedade da flora. Dizem que há mais de 2.500 espécies de plantas
E a estrela é, sem dúvida, a chamada flor da Costa Rica, a paquira aquática, cuja floração dura apenas um dia. Os macacos uivadores, que lançam ao ar seus uivos impressionantes, são responsáveis pela trilha sonora de uma selva onde os gritos das aves ressaltam a cada momento a excepcionalidade da paisagem. Na tranquila aldeia de Tortuguero, habitada por pescadores, reina uma calma que convida ao descanso. No passado, o povoado foi a base de uma empresa norte-americana dedicada a desmatar a selva próxima. Mas esses tempos já ficaram para trás, e seus habitantes vivem agora da pesca ou do turismo, um negócio que movimenta cada vez mais dinheiro. Obrigado. Mas em Tortuguero, as crianças parecem surgir de todos os lugares. São crianças alegres, vivazes, que se movem despreocupadamente pelas tranquilas ruas, alheias às pressas e aos perigos da grande cidade. A aldeia é, sem dúvida, um lugar ideal para o descanso, com a tentação da praia a uma curta distância e o rio como via de transporte. O viajante também pode encontrar o olhar cansado dos velhos pescadores ou um bar tranquilo à beira do canal, fugindo do calor e vendo as horas passarem lentamente, sem pressa, até que o manto da noite cai sobre os canais de Tortuguero. A costa do Pacífico oferece um panorama muito distinto ao de Tortuguero. Aqui o perfil é mais tortuoso e rochoso, com praias quase virgens que se abrem para o descanso e com bandos de pelicanos que parecem brincar ao ritmo das ondas. A Costa Rica oferece ao viajante uma experiência distinta, com praias de areia fina, um mar agitado com ondas que tentam o surfista e uma calma especial no ar, que parece sublinhar o voo perfeitamente desenhado dos pelicanos brincalhões. Esta costa apresenta também outro dos atrativos da Costa Rica: a possibilidade de praticar surf. São muitos os aficionados a este esporte que vêm em busca de novos perfis de ondas, onde conseguem o mais difícil. Ainda, o voo ingrávido sobre as águas, como se imitassem o voo elegante dos pelicanos em seu jogo constante com o mar. Jaco, um dos destinos turísticos mais importantes desta parte do país. O viajante pode encontrar aqui tudo o que encontraria em qualquer povoado costeiro, embora neste caso, com o toque exótico que sempre apresentam os vilarejos da Costa Rica. Dentro do exotismo do país, não é raro encontrar de vez em quando placas que alertam sobre a presença de lagartos.
Como chamam aqui os crocodilos? Por sorte, eles são vistos de longe e geralmente não causam maiores problemas. Caminho do Parque Manuel Antônio, o turismo ecológico da Costa Rica tem um dos seus cenários principais. Um lugar montanhoso, conhecido como Céu Roto, pela frequência das chuvas e batizado como Rainmaker. Esta espetacular floresta tropical é cruzada por caminhos e trilhas que permitem ao viajante adentrar-se na selva sem dificuldade. O trajeto parece criado com critérios à la Indiana Jones, sempre com uma varanda no ponto exato para tirar a melhor foto. A abundância de água faz com que a vegetação seja mais exuberante do que nunca. E a possibilidade de avançar por pontes suspensas estrategicamente localizadas permite ao visitante contemplar de perto a riqueza da flora e da fauna que se movimenta pelas copas das árvores. Tudo está montado para facilitar o aprendizado sobre a selva. E tudo isso inclui a possibilidade de um banho nas águas frias e selvagens do rio, com o descanso posterior em um ambiente idílico. A costa do Pacífico dispõe de cenários de sonho, como neste hotel, construído no alto de uma colina, que parece concebido para descansar profundamente em um ambiente único, com o mar como cenário e a floresta tropical ao lado. E uma arquitetura luxuosa, onde se mistura o colonial com alguns toques gregos curiosos e um design mais moderno. Alguns quilômetros adiante, a vila de pescadores de Quepos oferece o outro lado desta costa. Uma vida tranquila, sem luxos, junto a um mar que é para o povo local a principal fonte de riqueza. Não muito longe, já nas elevações frondosas que cercam a vila, o Hotel Paradores oferece novamente um luxo calculado, onde a água e a selva se juntam para proporcionar ao viajante a sensação de estar em um lugar muito especial, em um paraíso onde se sente a força da natureza a todo momento. A costa desta parte do Pacífico, especialmente a incluída no Parque Nacional Manuel Antônio, é uma das mais espetaculares do país. Rochas, selva e praias formam uma sinfonia perfeita na qual a natureza sempre sai vencedora. E na qual algum espírito primitivo parece surgir para validar a magia do lugar. O parque abriga, como os outros do país, uma fauna e flora variadas, mas tem, acima de tudo, um valor especial, o de ter conseguido preservar uma beleza que impressiona desde o primeiro momento. Logo antes da entrada do parque, encontra-se uma das praias mais populares da região, com um fundo de areia branca, mar azul e palmeiras. Apenas alguns metros adiante, uma vez cruzada a linha que delimita o Parque Nacional Manuel Antônio, aparecem praias de sonho, idílicas, onde a selva avança até a areia e cria um espaço próprio, onde as rochas também desempenham um papel destacado. Os visitantes do parque não perdem a oportunidade de se deitar ao sol ou de dar um mergulho, sempre sob o olhar distante de iguanas e lagartos que parecem totalmente alheios à agitação dos humanos. Os que não são de forma alguma estranhos, muito pelo contrário, são os macacos conhecidos como macacos prego, que aproveitam qualquer descuido dos visitantes do parque para se alimentarem. De qualquer forma, o Parque Nacional Manuel Antônio se apresenta ao viajante como um lugar único. Outro desses paraísos onde tudo parece estar em seu lugar.
a impressionante silhueta do vulcão Arenal, que se ergue majestoso, cercado de verde e de névoa, reina sobre a região, de uma forma um tanto ameaçadora. Durante mais de 500 anos, o vulcão permaneceu totalmente inativo, mas em 1968 entrou subitamente em erupção, devastando 15 quilômetros quadrados e desde então se mantém ativo, mas de uma forma controlada. A laguna construída para conter a lava se apresenta como uma garantia para os habitantes da cidade de La Fortuna. O mais próximo do vulcão. A fauna que habita os arredores do vulcão é, como quase sempre na Costa Rica, muito rica e variada, surpreendendo em muitos momentos. Os coatis, uns curiosos marsupiais que vivem na América Central, não hesitam em se aproximar dos visitantes para conseguir alimentos. No balneário de Tabacón, situado nas encostas do vulcão, é onde as forças da natureza se encontram de uma forma atraente. Aproveitando o curso de um rio de água quente, que nasce nas encostas do Arenal a uma temperatura de cerca de 40 graus, surgiu um espaço agradável, onde os relaxantes banhos de água quente podem ser feitos em meio a um ambiente de selva. E com a visão de fundo do vulcão. À noite, a aparição da lua não diminui a afluência ao balneário. Ao contrário, o ar frio do entardecer torna ainda mais agradável a imersão na água quente, em um ambiente que lembra o luxo dos antigos banhos romanos, onde a névoa, a silhueta do vulcão e a selva circundante oferecem o atrativo adicional de uma magia impossível de descrever. Essa magia que, com tanta generosidade, os variados paisagens da Costa Rica costumam oferecer.